Olá! De métodos exclusivos para resolver engarrafamentos a robôs que aplicam marcações nas estradas, você encontrará algumas das tecnologias rodoviárias mais incríveis e inovadoras do século XXI nessa compilação. Vamos lá! A barreira Hércules foi projetada para suavizar o impacto nos trechos de estrada mais propensos a acidentes. E ainda que seus testes pareçam duros demais, vale lembrar que se trata de um carro pesado batendo contra ela a 100 km por hora. É lógico que qualquer veículo que tenha uma falha de freio, especialmente se for um caminhão, representa um grande perigo nas rodovias. É para esse caso que foram inventadas essas ilhas de segurança especiais, cheias de areia, que permitem frear o veículo o mais suavemente possível. Na Suíça, criaram uma maneira de realizar reparos sem bloquear o tráfego de carros. Eles usam uma ponte móvel que pode ser facilmente construída em poucas horas. Considerando o tamanho e a segurança da estrutura, você nem perceberá a diferença. Colocar um caminhão de várias toneladas tombado em pé de novo não é uma tarefa fácil. Mas um pessoal do Canadá criou uma maneira de minimizar os danos causados pelo contato do caminhão com o solo usando colchões de ar. Dá só uma olhada. Apostamos que você nunca viu uma serra tão gigante antes. Na verdade, ela é uma valetadeira, usada para cavar buracos para cabos e tubulações subterrâneas. Essa serra com ponta de diamante pode cortar qualquer coisa, até mesmo a ponte em que ela se encontra agora. As barreiras de beira de estrada são usadas em todos os lugares e já salvaram vidas, mas agora elas foram aprimoradas e se tornaram barreiras de rolos. Em caso de acidente, o carro simplesmente rolará por ela, minimizando os estragos. Normalmente, o reparo de bueiros é um processo longo e que consome muita energia. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que um novo método surgisse. Como vemos, um corte circular feito com um dispositivo especial pode possibilitar o uso de 20% menos material e melhorar a qualidade e a durabilidade do bueiro. Dá só uma olhada nele em ação. Há lugares em que a extinção imediata de incêndios é necessária, como por exemplo em túneis rodoviários, onde o fogo se espalha rapidamente e é difícil de evacuar as pessoas. Felizmente, hoje em dia existem sistemas automáticos de extinção de incêndio que fazem todo o trabalho antes da chegada de uma brigada de incêndio.
Não é segredo para ninguém que a intensidade do tráfego em uma determinada seção da estrada depende da hora do dia. E para tornar as rodovias existentes mais práticas, uns engenheiros inventaram barreiras móveis. Com elas é possível alterar facilmente o número de faixas e liberar uma rodovia importante em caso de engarrafamento. Deixe um like se você precisa dessas barreiras em sua cidade. É possível imprimir quase tudo em uma impressora 3D, até mesmo uma estrada inteira. Não, você não ouviu errado. Na verdade, esse processo de pavimentação é muito mais rápido e conveniente, além de ser mais ecológico. Quanto à qualidade, ela é tão boa quanto a do método tradicional, e o processo em si parece incrivelmente hipnotizante. Um truque para maximizar as vagas e facilitar o estacionamento. Ao contrário de outros bloqueios semelhantes, essa rede de parada causa danos mínimos aos veículos, porém sua força é capaz de parar um caminhão de várias toneladas que bata nela em alta velocidade. Imagine a travessia de pedestres mais segura do mundo e dá só uma olhada no que alguns inventores estão propondo. Embora seja apenas um conceito, ele parece impressionante. Outra inovação para veículos elétricos. A Autobahn, na Alemanha, permite que os caminhões recarreguem em movimento. A ponte Nampu, em Xangai, construída em 1991, ainda é uma estrutura arquitetônica capaz de hipnotizar por horas. Ela foi projetada como uma espiral, não só pela beleza, mas também pela funcionalidade. Todos os dias, mais de 120 mil carros cruzam essa ponte. À noite, sua iluminação é incrivelmente hipnotizante. Os trabalhadores agora podem operar máquinas no conforto de suas próprias casas. Soa fantástico demais, mas é a realidade. Essa tecnologia permite que você trabalhe a uma distância de até 5.000 quilômetros. Parece que estamos diante de um novo nível de trabalho remoto. A tarefa de construir uma rodovia sempre foi uma das mais difíceis. Felizmente, os engenheiros encontraram uma maneira de simplificá-la e agora elas podem simplesmente ser montadas como um Lego. Genial! Para colocar asfalto em uma grande rodovia, o equipamento convencional simplesmente não é suficiente.
É preciso praticamente uma fábrica inteira para otimizar o processo. Felizmente, os engenheiros descobriram como fazer uma sobre rodas. Uma pavimentadora moderna como essa pode não só preparar automaticamente o concreto, como também distribuí-lo de maneira uniforme e precisa por toda a estrada. Na verdade, os trabalhadores só precisam sentar diante do controle e observar o processo com uma xícara de café na mão. Um pouco de estatísticas tristes. Os motociclistas correspondem a mais de 20% das mortes em acidentes de trânsito todos os anos. Para reduzir esses números, a Argentina tomou uma medida interessante. Instalou um semáforo especial que reconhece motociclistas sem capacete. Ele não acenderá a luz verde até que o condutor da moto coloque um capacete. Assim, ele não só não pode seguir em frente segundo a lei, como também pode causar ressentimento nos outros usuários da via. Uma casa à beira-mar ou nas margens de um lago é um sonho de muitos. No entanto, seu problema mais frequente é a inundação devido a chuvas intensas, por exemplo. É por isso que essas instalações móveis ajudarão a proteger sua casa contra esses problemas. Basicamente, é uma pequena barragem individual para sua casa. Parece legal. Um sistema de drenagem indispensável para áreas com alto índice pluviométrico. Veja só, o pavimento absorve a água como uma esponja. O truque é a estrutura especial da superfície que permite que o líquido se infiltre nas emendas. Imagine só, nada de poças nas estradas depois de uma tempestade. Uma solução simples, porém engenhosa, para eliminar o engarrafamento na faixa de conversão. Quem poderia imaginar que o tedioso processo de nivelamento do cimento poderia ser divertido? Com o equipamento certo, pode ser. Você já brincou com carrinhos de corrida que se recarregam na própria estrada? Os engenheiros da Suécia decidiram usar esse sistema para recarregar carros reais. O sistema ainda está em fase experimental, mas se os resultados forem positivos, pode ser que todas as estradas fiquem parecidas com essa. Agora, nem mesmo os piores infratores poderão dizer que não notaram a placa de pare no túnel. Essa tecnologia é um holograma, mas para os motoristas dá uma ilusão de uma parede de verdade. Agora só precisamos aprender a usá-la em espaços abertos e as estradas se tornarão muito mais seguras. A ideia é tão boa que dá vontade de investir nela. Parece que o trabalho dos motoristas de guincho ficou muito mais fácil. Normalmente é necessário um guindaste para descarregar grandes volumes, mas uns engenheiros holandeses se inspiraram na ideia de 2 em 1 e criaram um caminhão com um guindaste sobre rolos. Além de economizar nos custos de produção, ele também pode trabalhar nos locais mais inacessíveis e descarregar lajes gigantes, tijolos e outros materiais de construção sem nenhum problema. Não é só a tecnologia que merece respeito, mas também a habilidade do motorista, uma pavimentação perfeitamente uniforme. A Índia está entre os principais países em termos de acidentes rodoviários que ocorrem com mais frequência em trechos acidentados de estradas montanhosas.
Para reduzir o número de acidentes, engenheiros locais criaram um dispositivo que avisa quando há um veículo fazendo uma curva fora do campo de visão do motorista. O dispositivo capta o sinal e o transmite para o outro lado da estrada, de modo que ambos os motoristas fiquem cientes um do outro e possam dirigir com o máximo de cuidado possível. O projeto ainda não ganhou popularidade, mas definitivamente merece atenção e deveria ser implementado nas estradas de outros países. Se você tem culpado a mão de obra pelas estradas ruins da sua cidade, temos uma boa notícia. Em breve, ela poderá ser substituída por máquinas automatizadas, das quais nem é preciso sair para que elas funcionem. A vantagem é que esses dispositivos fazem o trabalho muito melhor e mais rápido do que um simples trabalhador. Estamos ansiosos para ver essa tecnologia implementada em todos os lugares. Você poderia imaginar há 10 anos que seu carro seria abastecido por um robô? Hoje em dia isso é bem possível. Esse sistema consiste em uma mão robótica que fornece combustível da bomba, enquanto a identificação do cliente e os pagamentos são feitos por meio de um aplicativo. Uma ideia interessante, não acha? Graças às tecnologias inovadoras, a colocação de meios-fios ficou muito mais fácil. Devido à sua mobilidade e operação simples, essa máquina pode não só criar praticamente qualquer formato de meio-fio, mas também preparar todas as condições para que sua instalação tenha qualidade máxima. O trabalho de reparo foi iniciado em uma rodovia, mas se arrastou por muitos meses porque o maquinário não consegue lidar com a quantidade de trabalho. Como resolver esse problema? Fazer uma pavimentação de 18 metros de largura de uma só vez, como por exemplo essa pavimentadora está fazendo. Para aqueles que estão cansados de pedalar nas subidas, na cidade de Trondheim, na Noruega, um elevador especial para bicicletas foi instalado. Tudo o que você precisa fazer é fixá-lo em um pé e manter o equilíbrio. Qualquer motorista de caminhão sabe como é difícil resolver o problema da remoção da neve do teto no inverno. Os criadores desse dispositivo os entendem perfeitamente, por isso desenvolveram sistemas especiais de limpeza de neve. Eles ajudam a remover a neve do veículo em alguns segundos, o que volta a aumentar sua eficiência ao máximo. Há situações em que é preciso manter a entrada de um lugar livre para carros, mas ao mesmo tempo limitar a saída. Essas pontes são perfeitas para isso. Veja como elas se escondem obedientemente e também como destroem impiedosamente os pneus na direção oposta.
Você sabe como deixar a pavimentação muito mais resistente? Usando geotextiles. É isso mesmo, trata-se de um tecido especial para estradas que é aplicado por baixo da pista. Surpreendentemente, esse material é capaz de estabilizar o solo e permite que a água passe facilmente por ele, o que definitivamente garante a longevidade da pavimentação. As pessoas não precisam mais colocar cones nas rodovias. Ou melhor, isso pode ser feito pelo motorista desse caminhão com o toque de um botão. Esse método garante a segurança nas estradas e reduz a probabilidade de distração do motorista. A máquina pode colocar todos os cones com a máxima precisão e confiabilidade em apenas 10 segundos. Se você pode costurar um remendo em suas roupas, por que não pode costurar um na estrada? Aparentemente foi isso que esses caras pensaram e inventaram uma das maneiras mais eficazes de consertar um buraco na estrada. Tudo se resume a camadas que se sobrepõem de forma extremamente firme e hermética, mantendo a durabilidade por muitos anos. A maneira mais fácil de construir uma rodovia é simplesmente pulverizar o asfalto. Essa máquina inovadora economiza muito tempo e dinheiro em comparação com a maneira tradicional, e a qualidade continua a mesma. E aqui está mais um passo na conservação de energia. Esta é a primeira turbina eólica vertical projetada para armazenar a energia eólica dos carros que passam. Antes dela ser instalada, muitas pessoas nem sabiam que era possível economizar energia com essas coisas. O módulo também é equipado com um sensor de poluição, um sensor de terremoto e até mesmo Wi-Fi. As marcações nas estradas podem ser aplicadas não só com tinta, mas também com plástico frio. Experimentos demonstraram que ele reflete melhor a luz no escuro e dura muito mais tempo nas rodovias. Você pode esconder tranquilamente a pá no porão durante o inverno e esquecer dela até a primavera. Agora, para manter a entrada da garagem sempre sem neve e até mesmo seca, há a opção de instalar um aquecedor especial debaixo dela, que definitivamente eliminará qualquer neve. Como transformar um rolo compressor em um verdadeiro tanque? É simples com essa tecnologia. Em apenas alguns minutos, a invenção converterá o tambor de um simples rolo em um rolo que passará sobre o solo mais acidentado sem ficar preso. Essas tecnologias provaram sua eficácia, por exemplo, quando foram usadas na construção do gigantesco aeroporto de Istambul. A polícia rodoviária agora pode trabalhar de maneira um pouco mais despreocupada. Afinal, eles não precisam mais se preocupar com sua segurança ao ficar em trechos perigosos da estrada com um radar nas mãos. Todo o trabalho será feito para eles por um robô de controle de tráfego, que pode medir a velocidade de um carro em movimento sozinho. Todo mundo que já dirigiu em uma rodovia à noite sabe que essa é uma tarefa monótona que, no entanto, exige muita concentração. A China resolveu o problema de uma forma interessante. Eles instalaram esses lasers na rodovia, o que evita que os motoristas durmam ao volante. Pode apostar, esse show de luzes anima qualquer um. A cancela convencional é coisa do passado. Atualmente existem sistemas de dissuasão mais eficazes. Essa barreira pode facilmente parar até mesmo um caminhão em alta velocidade. Isso é que é sistema de segurança.
Sinalizar corretamente as obras em rodovias é uma tarefa demorada e bastante arriscada. A Nissan cuidou desse problema e criou um caminhão especial capaz de posicionar a sinalização corretamente sem precisar sair do veículo. Fazer as ranhuras certas em uma estrada nova é extremamente fácil e rápido, especialmente se o maquinário for capaz de fazer isso automaticamente, simplesmente passando pelo lugar desejado. Esse método barato e eficaz de reparo de estradas foi inventado por engenheiros para evitar que pequenos buracos na estrada se transformem em buracos profundos. É claro que ele não resolve o problema completamente, mas permite ganhar tempo antes do reparo completo. Aqueles que escolhem bicicletas como meio de transporte em vez de carros já estão fazendo a diferença para o meio ambiente. Mas agora também é possível limpar o lixo nas estradas só pedalando. A ponte levadiça da Jackson Street impressiona por seu mecanismo exclusivo. Ela é capaz de abaixar e levantar para permitir a passagem de grandes embarcações. Essa estrutura permite o tráfego terrestre e aquático, o que faz dela uma importante peça de infraestrutura. É claro que as pontes levadiças não são uma inovação, mas elas são ótimas em ação. É bastante problemático aplicar marcações temporárias nas estradas com tinta, e isso é extremamente necessário, por exemplo, durante obras na estrada. Nesse caso, é muito mais conveniente usar essa fita refletiva, que pode ser aplicada e removida em apenas alguns segundos. Às vezes, é essencial controlar o fluxo de tráfego em rodovias antes de túneis ou de obras de reparo. É por isso que foram inventadas essas cancelas horizontais, que podem interditar uma pista com o toque de um botão. E graças à iluminação perfeita, essas cancelas são seguras mesmo em rodovias de alta velocidade.